Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Prestes. Eu sou a Jéssica Prestes e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre o BTS e sobre como pessoas improváveis podem surpreender a vida e se tornar pessoas relevantes e importantes, dando voz a outras pessoas e algumas causas. Foi isso que eu aprendi estudando BTS. Até porque não faz muito tempo que eu comecei a consumir K-pop em geral, não era algo que eu ouvia, mas recentemente me interessou algumas músicas deles, do novo álbum, Arirang, acho que é assim que pronuncia. E aí eu comecei a ir atrás da história do grupo, porque eu não ouvia as músicas deles, eu não conhecia, não sabia quem era quem, e comecei a pesquisar sobre a vida deles, sobre a trajetória. E sim, todos eles têm a sua história particular e que todas são muito interessantes, mas duas pessoas me chamaram muita atenção, que eram pessoas muito improváveis, e hoje elas são peças fundamentais no grupo. E isso toca numa ferida que pode ser de muitos de nós, como muitas vezes a gente se deprecia, se autodeprecia, acha que não somos capazes, mesmo gostando muito de alguma coisa, a gente pensa, não, eu não sou capaz disso, eu não sirvo pra isso, eu nunca vou ser bom nisso, ou achando que é besteira querer investir no seu próprio sonho. Então vamos lá, essa história pra ver se você também se identifica e se inspira, porque sim, coisas boas podem ser tiradas mesmo que você não goste de K-pop, mesmo que você não goste de BTS. A gente pode aproveitar muita coisa boa na vida quando a gente para pra olhar e tirar lições de certas coisas e refletir sobre elas. Então, o primeiro que eu quero falar é a história do Jin. O Jin é o membro mais velho do grupo e ele entrou, na verdade, através de um olheiro e porque ele era muito bonito. Ele tinha uma face, um perfil de idol, mas na verdade ele estudava para ser ator e ele não tinha de natureza desenvoltura para canto e dança. Então tudo isso teve que vir do zero: a educação vocal, a fluidez na dança. Não que ele não tivesse uma voz, por exemplo, bonita, isso eu não sei dizer, mas ele não tinha educação vocal. Isso exige técnica, exige treino, exige muito estudo também. Música não é simplesmente abrir a boca e cantar. E ele teve que aprender isso. Quando eu vi na internet, fala que ele passou noites em claro muitas vezes treinando, né? E ele recebeu até duras críticas no começo por não ter a fluidez da dança, por ser muito rígido. Mas ele não desistiu. Primeiro, porque ele aproveitou a oportunidade que foi dada a ele. Ele mesmo não tinha a intenção de ser um idol, ele tinha a intenção de ser ator. Mas ele teve essa oportunidade, ele agarrou essa oportunidade e ele se desenvolveu, mesmo não sendo uma pessoa provável para isso, na cabeça dele, obviamente, né? As pessoas que contrataram ele já tinham essa visão de futuro, porque sabiam que isso poderia ser treinável. E assim ele fez. E hoje ninguém imagina o BTS sem o Jin. E outra pessoa que me chamou muita atenção foi o Jimin. O Jimin também sofreu muito preconceito, né? E ele tem características muito únicas. Aliás, todos eles têm. Mas isso para ele também gerava autocrítica. Uma delas o Jimin foi o último membro a ser selecionado para o grupo. E ele era formado, na verdade, na dança contemporânea, que não tinha nada a ver com hip hop. Quando ele entrou no grupo, e na verdade ele quase nem entrou, ele foi quase cortado umas 8 vezes, pelo menos, do BTS, mas ainda bem que não, ele teve que desenvolver, ou melhor, adaptar a sua dança, o seu estilo de dança, que era completamente diferente da proposta do BTS. E ele passou muitas vezes treinando de madrugada, dormindo só 2, 3 horas por dia, para tentar chegar no nível dos meninos, porque além dele ser formado em outro tipo de dança, ele foi o último integrante, então ele teve muito menos tempo de treinamento perto dos outros membros que já estavam formados, já haviam 6 integrantes no grupo, que já conviviam diariamente, que já treinavam diariamente. Ele não, ele chegou depois, então ele teve que correr atrás do tempo perdido, e ele fez isso com muita dedicação, com muito esforço. Mas também, se você for analisar, era uma pessoa que poderia estar desfalcada do grupo, e ele se esforçou ao máximo para se encaixar. E eu vejo que essa individualidade de cada um deles, na verdade, faz com que o BTS tenha o sucesso que tem hoje. Que apesar de eles serem muito diferentes e terem histórias distintas e trajetórias distintas de como entraram dentro do grupo, quando eles se juntam, é uma sincronia, digamos, eu poderia dizer perfeita, né? Existe ali uma família que se apoia, e cada um faz o seu papel, sabe? Não é um querendo fazer igual ao outro, não. Cada um, na sua individualidade, consegue completar todos os elementos do grupo. Isso não é querer endeusar ninguém, tá? Como eu falei, eu comecei a seguir eles agora. Não costumo me colocar como posição de fã, mas eu sou uma pessoa que admira histórias, que admira trajetórias, que
gosta de aprender observando a vida. É isso que eu gosto de fazer, é assim que eu gosto de aprender, porque eu não tenho todas as experiências de vida, mas eu consigo obter os aprendizados através da vida dos outros. E o que me chamou muita atenção para começar a pesquisar tudo isso? As letras das músicas, que pelo que eu entendi, nesse último álbum, são letras mais intimistas, sabe? Letras que expressam mais os sentimentos dos integrantes em si. Eu achei as letras muito verdadeiras, sabe? Eu não cheguei a pesquisar a história dos outros álbuns antigos. Algumas músicas, sim, eu acabei ouvindo e gostei, sim. Mas em específico, esse álbum eu achei bem interessante. Achei interessante nas letras, achei interessante a performance deles, porque eu também nunca tinha visto eles dançarem. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, uau, os caras têm que ter muito treinamento pra chegar nesse nível. Eu realmente acho que eles dançam bem. E aí que eu comecei a pesquisar toda a história deles e cheguei nesse ponto, nesses dois que me chamaram muita atenção. Que isso toca também numa ferida minha e que pode ser tua, que é sobre justamente a autodepreciação. Olha só que interessante. O de mim, por várias vezes eu vi alguns vídeos onde ele se colocava numa situação de tipo, eu não tô conseguindo alcançar essa nota. Muitas vezes até no grave, né? Onde acho que o Vi ali é uma pessoa que faz um grave muito forte, muito potente, assim, né? Só que o de mim, ele é do super agudo. Então não adianta muitas vezes querer fazer algo, chegar no tom, né, do Vi, sendo que o patamar dele é outro, né, o diferencial dele é outro. Ele se cobrava muitas vezes pelos passos da dança, se cobrava pelos tons que não conseguia alcançar, quando na verdade essa crítica vinha apenas da cabeça dele. Todo o mundo, todo o resto, todos os fãs dele, na verdade colocavam ele lá em cima, né? E o BTS é o sucesso que é hoje, é reconhecido por muitas pessoas e mesmo assim cada um deles se cobra como se não fossem perfeitos o suficiente, se cobra como se eles precisassem se dedicar cada vez mais. Lógico, isso também gera excelência, isso também é importante, mas é uma autocrítica que assim vem principalmente de dentro deles. Ninguém de fora que é fã critica isso falando, você errou esse tom, você errou esse passo. As fãs mesmo, né, não veem esse tipo de coisa. Tudo que eles fazem pra elas é legal, é engraçado, é bonito de se ver, né, mas na cabeça deles, eles sempre querem se doar mais e mais. E a gente faz muitas vezes isso também. A diferença é que eles não esperaram se sentir perfeitos pra serem o BTS. Eles foram performando, eles foram melhorando, muitas vezes através das críticas externas, porque isso ajuda a crescer. Eles não tiveram vergonha de dar a cara a tapa, não, eles fizeram o que tinha que ser feito. Óbvio que eles tinham as crises internas deles, óbvio, eles tinham os pensamentos de que eu não sou bom o suficiente, ou eu tô com vergonha de subir no palco. O próprio Jungkook, né, eu vi que ele era uma pessoa extremamente tímida, e talvez ainda seja, ele teve que superar aquilo para poder ser quem ele é hoje. Eles deram voz não apenas à arte, obviamente que o principal projeto deles é a música, é a dança, é a própria cultura coreana, mas eles também deram voz a alguns projetos, né, que as fãs também acabam enaltecendo e tudo mais, né, que ajudaram algumas pessoas, goste você ou não de BTS, goste você ou não de K-pop, ache isso idolatria ou não, mas isso acabou beneficiando algumas pessoas, né, como eu falei, eu também não coloco ninguém ali num pedestal, porque eu tenho as minhas próprias crenças, mas é legal quando você absorve coisas boas das pessoas, assim, né? E o que eu percebi também é que muitas vezes a gente faz exatamente isso, de achar que precisa estar pronto e perfeito para começar alguma coisa. Quando muitas vezes você nem se dá conta da diferença que você faz no ambiente que você tá. Seja você uma pessoa discreta, seja você uma pessoa tímida, para alguém, para um grupo, para as pessoas ao teu redor, muitas vezes você é sim muito importante, você é essencial. E às vezes você se cala porque tem vergonha de ser quem é, você se diminui por ter vergonha de ser quem é, porque se acha uma pessoa inconveniente. E eu falo isso por mim, que muitas vezes eu não exponho, né, eu ainda luto contra isso, então eu posso dizer no presente ainda, não exponho as minhas opiniões, ou às vezes tenho medo de falar certas coisas para as pessoas, porque quem sou eu, né, para falar isso ou aquilo, não sou nenhuma sabe tudo, mas muitas vezes você tá impedindo de ajudar uma pessoa, de dar voz a alguém, de aconselhar, de melhorar o dia de alguém. Às vezes a gente espera estar perfeito para começar um projeto, para começar um sonho, né, que muitas vezes, sei lá, você quer abrir o teu próprio negócio, mas você quer estar perfeito, você quer saber tudo primeiro.
E o que eu quero dizer é, eles não esperaram estar perfeitos. Eles foram lá e fizeram. Mas antes disso, eles treinaram muito? Sim. Eles se dedicaram muito? Sim. E isso não acabou quando eles se tornaram um fenômeno mundial. Continuam todos os dias se esforçando muito. Lógico, hoje eles atingiram um patamar que é muito diferente do que eles tinham lá atrás. Antes eles lutaram para ter reconhecimento, hoje eles já têm o reconhecimento. A luta deles é para manter o padrão ou melhorar, mas não porque eles se sentem inferiores, até porque com o reconhecimento que tem, não dá para se achar também lá embaixo, né? Mas a questão é, nós precisamos sim nos esforçar, nós precisamos sim treinar, mas não esperar estar perfeito. Porque a gente só vai atingir uma satisfação maior, um conhecimento maior e ter uma voz muitas vezes mais relevante no processo, porque as críticas que vêm também ajudam a crescer. Os erros que a gente mesmo percebe também ajudam a gente a crescer. E aí é isso, a gente vai construindo até chegar num patamar mais ou menos ideal, porque nunca ninguém vai estar satisfeito consigo mesmo, essa é que é a verdade. Mas, pelo menos, eu acho que o foco não é você pensar apenas em como eu quero ser reconhecida, como eu quero ser reconhecido, mas sim em aquilo que eu tenho de dom ou aquilo que eu gosto de fazer, mas ainda não tenho dom, como eu posso usar isso em prol de alguém. No caso deles, existe a questão da arte, existe a questão sim de dar voz a projetos, existe o próprio desejo pela fama, né? E eles pagam um preço por isso e eles são cientes disso. Inclusive na música, acho que Normal fala sobre isso também. A questão é, se você procura sempre satisfazer o teu próprio ego, nunca vai estar satisfeito, porque a gente sempre acha que precisa melhorar. E isso é o lado positivo que nos faz querer crescer, que nos faz aprender mais. Mas eu acho que quando o objetivo é o que eu posso, como eu posso usar isso que tá na minha cabeça agora, isso que tá na tua cabeça agora, projeto que você tá na tua cabeça, esse dom que você tem, ou isso que você gosta de fazer, mas que você ainda precisa desenvolver para ajudar alguém, não alguém específico, mas as pessoas. Eu acho que isso torna o mundo melhor. Porque você pode achar que é loucura, você pode ter mil teorias e falar, ai, que besteira isso do BTS, mas para muitas pessoas, música traduz aquilo que elas sentem, aquilo relaxa a mente das pessoas, aquilo traz conforto emocional. Sim, a música tem esse poder, seja BTS, seja qualquer outra. Seja um louvor, né, gospel também, ou seja um reggae, um pop, enfim. As músicas trazem à tona as nossas emoções, elas mexem com as nossas emoções. Talvez seja isso o objetivo deles, não sei, mas eu quero falar sobre o teu objetivo, sobre o meu objetivo. E é exatamente pensar assim, como eu posso ajudar alguém? Eu acho que a vida flui melhor quando a gente pensa em usar aquilo que nós temos de bom, ou aquilo que nós gostaríamos de ser bons, em prol de algo maior, que não seja o nosso próprio ego. Acho que a roda da vida, ela gira melhor assim. As engrenagens, elas funcionam melhor assim. E quando você busca fazer o bem, sem olhar a quem, né? Dar aquilo que você tem de bom dentro de você para o mundo, eu acho que a gente torna a vida do outro um pouco mais fácil também. A gente ajuda o outro a carregar um fardo muitas vezes sem saber. Porque às vezes você fala uma coisa que, por exemplo, às vezes eu posso estar falando alguma coisa aqui na internet e para alguma pessoa vai fazer sentido em algum momento, sabe? Então, se uma pessoa se sentir confortada com as coisas que eu falo, já valeu. Ok, eu já fiz pelo menos um pedacinho do meu papel. Então é isso. Essa reflexão que eu queria trazer, que eu disse que eu aprendi com BTS, eu ainda tô meio travada, tá, gente? Me desculpe. Primeiro porque, como eu falei, faz pouco tempo que eu conheço BTS. Segundo porque eu ainda estou aprendendo a gravar vídeos. Mas se você gostou desse tipo de reflexão, então também me ajude a melhorar, né? Você pode colocar nos comentários, olha, acho que você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo. Ou também, se você quiser falar, obrigado, valeu, isso me ajudou, isso me inspirou, isso me deu um impulso para tirar a autodepreciação que eu tinha sobre o meu potencial, sobre as minhas capacidades, sobre as minhas habilidades, e eu decidi finalmente, então, dar um pontapé inicial nos meus projetos, enfim. Deixa aqui nos comentários e se você acha que alguém precisa ouvir isso, também compartilhe. Como eu falei, essa reflexão, esse vídeo, ele começou sobre o BTS, mas ele não é sobre o BTS. Ele é sobre algo que muitas vezes existe dentro de mim e dentro de você. Então é isso, espero ter ajudado, espero que vocês não vejam isso como uma fanática, mas eu acho legal compartilhar esse tipo de reflexão. Até o próximo vídeo, um abraço.